Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus, dentro do nosso desafio Está Escrito. 40 dias meditando na Palavra de Deus. E veja bem, nós começamos no dia 1º de janeiro e hoje, dia 8 de fevereiro de 2025, é o penúltimo dia da nossa meditação e nós vamos estar meditando hoje no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo, vamos pontuar aqui, do versículo 1 até o versículo 16. Vamos lá. E você já pegou a sua Bíblia? Vamos abrir no Novo Testamento, no livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, versículo 1. Exemplos de fé. Vamos estar falando aqui da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir, porque essa definição de fé vale a pena você aprender, e vale a pena você guardar, e vale a pena você meditar, sempre que possível, para você entender o que é a fé. Vamos repetir? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar.
mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Hoje, somente até aqui. É uma leitura muito extensa, né? E essa leitura, ela exige um pouquinho de nós. Ela exige você ter um conhecimento mínimo da palavra de Deus. Porque você vê que nessa leitura, o autor da carta aos Hebreus, ele começa citando personagens bíblicos e situações que aconteceram no passado e que foram, por exemplo, relatadas lá no livro de Gênesis. Lembra que eu falei alguns dias atrás que eu vi a necessidade de a gente continuar a leitura da Bíblia e começar lá no livro de Gênesis? Eu aconselho você a já começar a se planejar para a gente fazer o estudo do livro de Gênesis. E lá no livro de Gênesis, nós vamos entender a história de Abel, que está falando aqui no versículo 4, que Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Essa história está lá no início de tudo, né? Então a gente precisa compreender, né? A nossa meditação aqui ela é rápida, ela é breve. Não dá para eu explicar com detalhes sobre cada personagem que está sendo citado aqui, que isso demandaria muito tempo, mas eu aconselho você começar a ler o livro de Gênesis. E a gente vai estar, depois desses 40 dias, dando sequência nessa leitura do livro de Gênesis. Para você entender melhor a palavra de Deus, você precisa ter um conhecimento da Bíblia como um todo, né? Aqui está falando de Enoque, que foi transladado para não ver a morte. Essa história está lá também no livro de Gênesis. Depois ele fala de Noé, que também, talvez você conheça a história mais conhecida, a história da arca, onde Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E através daquele dilúvio, todos os seres humanos na terra foram julgados por terem se afastado de Deus. E Noé, ele sendo, como diz aqui a palavra, né, divinamente avisado, ele creu. E pela fé e para a salvação da sua família, ele entrou na arca. E o juízo veio sobre a face da terra. Essa história também está no livro de Gênesis. Versículo 8 fala da fé de Abraão, fala dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, a esposa de Abraão, Sara, né? E diz que todos estes morreram na fé, crendo nas promessas, mas, porém, sem ver o cumprimento da promessa com os seus olhos. E ora, qual é a definição de fé? Vamos voltar lá no versículo 1. A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Então, se a gente está esperando algo que a gente não vê, como a gente crê? Somente através da fé, certo? Então, a definição de fé é esta: fé é algo que você crê, que você tem esperança, ou seja, que você espera o cumprimento daquilo que você crê pela fé, e ela é a prova das coisas que não se veem. Você quer um exemplo disso? Por que nós cremos na palavra de Deus? Pela fé. Porque tem muitas pessoas que não creem. Tem pessoas que desprezam a Bíblia. Tem pessoas que dizem que a Bíblia ela é um livro como outro qualquer. E pela fé nós sabemos que não é. Pela fé nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E pela fé nós cremos que a palavra de Deus é o único, como eu posso dizer, o único instrumento que nós temos na face da terra para nos aproximar de Deus. Nós lemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, quando João começa a falar sobre a vinda do Senhor Jesus e sobre o Senhor Jesus, João descreveu o Senhor Jesus como sendo o Verbo, ou seja, a palavra. O verbo, como nós meditamos naquele momento, é a palavra em ação.
E o Senhor Jesus, ele veio à face da terra para trazer a palavra de Deus diretamente do céu para os homens. O Senhor Jesus foi a palavra de Deus encarnada na face da terra. Ele vestiu um corpo de carne como nós, ele veio na figura de um homem como nós, para que ele pudesse se fazer ouvido por nós de uma forma mais natural possível. Porque imagina, Deus já tinha tentado falar com o povo lá no Monte Horebe, como nós lemos, né, na meditação em que Moisés exortava o povo à obediência, e ele conversava com o povo e dizia: vocês lembram que Deus apareceu lá no Monte Horebe, dentro de um fogo, através de um fogo, né? E vocês ouviram a voz de Deus, mas vocês não viram a face de Deus. E aquele povo, ele se sentia tão pequeno diante de um Deus tão grande. E Deus alertou ao povo, trouxe a sua palavra através dos anos, através dos profetas. Ele usou vários profetas. Como nós lemos o livro do profeta Isaías e meditamos na palavra que Deus trouxe através do profeta Isaías, mas não apenas esse, Deus usou muitos profetas para falar com o povo, e mesmo assim o povo não deu ouvidos. E por fim, Deus usou da estratégia, digamos assim, a estratégia mais maravilhosa, mais profunda, mais inacreditável que ele poderia usar. Ele se fez homem. E ele, sendo Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. Caminhou conosco, comeu, sentiu, sofreu, chorou. Porque o Senhor Jesus, ele, estando na figura de um homem na face da terra, ele pôde compreender a necessidade que o ser humano tem enquanto nós estamos aqui de passagem, né, na face dessa terra. Como diz aqui a palavra de Hebreus, como peregrinos, né? Estamos aqui como viajantes, como turistas, vou colocar assim. Nós estamos aqui como turistas na face da terra, estamos aqui de passagem, mas, mais uma vez, pela fé, nós cremos que o Senhor Jesus ele veio preparar um novo e vivo caminho, para que por esse caminho nós possamos chegar até Deus, voltar para Deus, na verdade, né? Porque no início de tudo, quando Deus criou o homem, Deus tinha um plano de amizade com o ser humano. Deus tinha um plano de um relacionamento de um pai amoroso com filhos queridos. E é assim que Deus ele quer ter um relacionamento comigo, com você. Deus ele quer ser um pai para nós e ele quer que nós venhamos a ser filhos queridos. E como isso é possível se nós não tivermos fé? Tudo isso, na verdade, só é possível através do exercício da fé. E o que é a fé, Raquel? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Porque pensa comigo, se você vê algo, aquilo já não precisa de fé, porque você está vendo, você está tocando, você está sentindo, você está ali diante dos seus olhos, ao seu alcance. Não, você não precisa de fé para isso. Você precisa de fé para crer em Jesus, sendo que você nunca viu o Senhor Jesus. A única coisa que nós temos do Senhor Jesus é o relato que está na sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Nós podemos ler as Escrituras e podemos estar em contato direto com Deus. E aí você crê pela fé que o Senhor Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai chegar até o Pai a não ser por mim. Você vê que aqui na nossa Bíblia de estudos existe aqui uma meditação, eu vou ler, né? Explicando um pouco sobre a fé. Então diz assim:
A fé é o firme fundamento. Se o que a fé produz é real, mesmo que não seja visível, então tudo o que não é gerado pela fé é ilusório e passageiro, pois não tem fundamento para se estabelecer. Olha só. A fé genuína dispensa os sentidos humanos e os sentimentos do coração, pois ela se apoia somente no que a palavra de Deus mostra. Por exemplo, nós não vemos o Deus Altíssimo nos céus e nem o seu trono, e também não vimos o Senhor Jesus na sua encarnação humana. Porém, cremos. Cremos em Deus e cremos no Senhor Jesus. Muito forte isso, né? Por isso temos certeza de que tudo que está escrito no texto sagrado é real. Nada pode ser mais forte do que essa convicção. Afinal, ela é capaz de trazer à existência não apenas as mais ricas bênçãos terrenas ao ser humano, mas, sobretudo, as bênçãos eternas. E veja só, não é isso que nós lemos aqui, dizendo aqui no versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e creia que ele é galardoador dos que o buscam. O que é o galardão? Uma recompensa. Como você vai orar a Deus? Como você vai se aproximar de Deus se você não crer pela fé que Deus existe? Então, gente, tudo que nós temos dentro de nós de certeza em Deus é a fé, é a nossa fé. Nós não temos provas humanas nenhuma da existência de Deus. Nós não temos nada com que nos agarrar, né? Você vê porque a maioria das pessoas ela prefere crer numa imagem de escultura, porque a imagem de escultura ela pode tocar, ela pode ver. Muito forte isso, né? Mas nós cremos num Deus invisível e nós cremos que esse Deus ele está aqui agora, ele nos ouve. Nós cremos que esse Deus existe. Nós cremos pela fé, né? Mais adiante diz assim, olha, que todos estes que creram em Deus esperavam por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. E que cidade é essa, Raquel? É a cidade santa, na Nova Jerusalém, na vida eterna que nós vamos viver com o nosso Deus, aonde o Senhor Jesus nos prometeu. Ele disse: na casa do meu Pai existem muitas moradas, e eu vou preparar para vocês um lugar. E é isso que nós cremos, e é por isso que nós estamos esperando. E quando nós buscamos a Deus e queremos conhecer mais de Deus e queremos aprofundar no conhecimento da sua palavra, né? É porque nós entendemos o que está escrito aqui no versículo 16, que diz assim, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Nós, pela fé, desejamos não as coisas desse mundo. Nós não temos, como eu posso dizer assim, sonhos de fé para as coisas desse mundo. Os nossos sonhos de fé, os nossos maiores sonhos, são para as coisas eternas. Porque, como nós lemos aqui na explicação, tudo o resto que não é da fé é passageiro e ilusório. Hoje eu conversava com uma amiga dizendo o seguinte: quando nós morrermos, nós não vamos poder levar nada desse mundo. Você já parou para pensar nisso? Quando nós morrermos, não poderemos levar a casa que nós moramos, não poderemos levar o carro, não poderemos levar os bens, o dinheiro, as joias que você
tanto estimou na face da terra. Você não vai poder levar nem seus entes queridos, talvez, né? Você vai só, você e Deus, encontrar ao encontro de Deus, ao encontro do Senhor Jesus. Já parou para pensar nisso? Tudo que a gente vê, que a gente sente, que a gente toca, que a gente possui nesse mundo, como nós lemos na explicação da Bíblia, do estudo da Bíblia, é ilusório, porque é passageiro. As únicas coisas que são reais são as coisas que são eternas. E o que Deus nos prometeu na eternidade. Volte aqui no versículo 16. Mas agora desejamos uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha de nós, né? Aqui ele falou, não se envergonha deles, desses heróis da fé, de se chamar o seu Deus. Por quê? Porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, essa palavra é para nós. Deus preparou essa cidade para mim, para você. E essa cidade é eterna. Essa cidade não é uma ilusão. E alguém poderá dizer assim: ah, mas como você pode ter certeza disso? E aí eu vou te responder: pela fé, certo? A fé que é o firme fundamento de tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que esperamos, né? Inclusive a nossa fé em Deus, a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa fé na salvação que nos foi prometida pelo Senhor Jesus, a nossa fé em uma vida eterna, nossa fé nesta cidade santa e celestial, a qual o Senhor Jesus nos prometeu que ele foi preparar um lugar para nós nessa cidade. E como a gente pode ter certeza? Você já percebeu como a sua alma se enche de alegria quando a gente fala das coisas de Deus? É porque aqui dentro de nós, a nossa alma, ela tem fome e sede de Deus. A nossa alma, ela está ansiosa para chegar nessa cidade santa, nessa cidade celestial. E a paz que o Espírito Santo nos dá, quando nós temos essa fé, quando nós temos essa certeza, né, de que nós vamos estar para sempre com esse Deus que nos amou, com esse Pai apaixonado que nos criou para estarmos para todo sempre com Ele. Olha, não tem preço, não tem explicação. A única explicação é a fé. Tá? Amanhã nós vamos estar de volta aqui, encerrando o nosso propósito e falando mais um pouquinho sobre a fé. Vamos continuar meditando no livro de Hebreus. E olha, você que nos acompanhou esses 40 dias, eu tenho certeza que, assim como eu, você também cresceu muito na sua fé e na sua vida espiritual. Continue acompanhando as meditações aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, e esteja aqui amanhã novamente para a gente encerrar esse propósito dos 40 dias juntos, né? Mas vamos dar continuidade. Mas amanhã estaremos encerrando o propósito dos 40 dias de meditação, o desafio, né? Dos 40 dias. E você que começou hoje, volte lá no dia 1º de janeiro e comece, cada dia assista um vídeo, cada dia medite numa passagem bíblica e você vai ver como ao final dos 40 dias você vai estar com a sua fé em alta, ok? Então, eu te vejo aqui amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe.